Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida e hoje super especial, a nossa primeira live aqui no nosso canal no YouTube, no New Life Web e também aqui pela Rádio Teresópolis AM 1510. Você que nos acompanha pela New Life Web, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe rico e poderosamente a sua vida. Você que está acompanhando a gente pela Terê TV, canal 11, no Brasil, aí no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Muito obrigado também pelo carinho e pela audiência. Deixa eu falar com ela aqui rapidinho. Tatiana, como vai, Tati? Vou bem, você, como você está, Klaus? Estamos bem, graças a Deus, tudo certinho. Coração batendo forte, que responsa, hein? Que responsabilidade hoje, porque nós estamos sempre trazendo aqui no nosso programa Palavra de Vida, louvores que edificam as nossas vidas, com o Ministério DDA, Ministério Dimensão das Águias, da Igreja Presbiteriana Renovada em Cape Cod. Nós estamos hoje recebendo o nosso pastorzão Marcelo Prete. Pastor, muito obrigado por ter aceito esse convite e participar aqui com a gente no nossa primeira live do Palavra de Vida. Que é isso, eu que agradeço o convite, me sinto também honrado em poder estar participando e poder ser bênção para a vida de vocês, bênção na vida daqueles que estão nos vendo e ouvindo nesse momento, né? Amém, glória a Deus por isso. E hoje nós vamos estar batendo um papo muito bacana com o pastor Marcelo Prete e falando sobre a igreja IPR em Cape Cod, aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, e falando dos 16 anos, uma grande festa que com certeza vai estar acontecendo na semana que vem, não é isso, Tati? Isso mesmo, né? 16 anos que tem uma história linda e que quem vai contar pra gente é o nosso pastorzão, né, pastor? E aí, pastor, como é, né? Como tem sido esses 16 anos de igreja IPR? Então, é tão interessante porque nesses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, né? Todos os anos, quando nós fazemos o aniversário da igreja, nós sempre nos preparamos trazendo um pastor, trazendo um convidado especial, e nós temos aquele momento de festa. E nesse ano, com tudo que tem acontecido, nós não vamos poder estar fazendo isso. Então a nossa celebração ela vai ser com nós mesmos, né? Nós mesmos, e que nós decidimos? Nós decidimos que durante a semana que vem, a partir de segunda-feira, de segunda a sábado, nós vamos estar fazendo sempre uma live, 8 horas da noite, com algumas pessoas que são líderes de ministério na nossa igreja, para a gente mostrar para as pessoas como tem funcionado os ministérios da igreja, né? O Ministério de Obreiros, de intercessão, de louvor. Vamos estar ali tendo esse bate-papo com eles durante essa semana, fazendo um live para comemorar os nossos 16 anos. Mas nesses 16 anos são um pouquinho de história que nós temos aqui, né? Porque às vezes as pessoas falam da igreja nos Estados Unidos e nós somos uma igreja missionária. E uma igreja missionária, ela enfrenta todos os problemas que um missionário enfrenta num campo missionário, não é verdade? Pastor, deixa eu interromper então o senhor um pouquinho, né? Falando sobre ser uma igreja missionária. Né? O senhor está aqui nos Estados Unidos há bastante tempo, acho que 16 anos, se não me falha a memória. Como foi aceitar esse desafio do Senhor, esse chamado de Deus na sua vida e a tamanha responsabilidade, pastor? Eu acho que como todo mundo que recebe um desafio, a primeira resposta é não sei, né? Não sei, porque o certo é nós dizermos assim, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Mas eu lembro que 1995, 92, eu não estou lembrado, porque o tempo vai passando, a gente vai esquecendo um pouquinho, né? Nós estávamos na nossa igreja no Brasil, e eu e minha esposa, nós escutávamos uma palavra de um pastor, e era um culto missionário. E a palavra era aquilo que está lá em Isaías, né? Quem há de ir por nós, a quem enviarei. E naquela noite nós falamos assim, eis-me aqui, Senhor, envia-nos a nós. E dali foi quando começou toda a nossa caminhada. E ao chegar aqui, são lutas, são 16 anos de lutas, mas também com bastante vitórias, né? Que o Senhor tem nos dado essa graça. Eu creio assim que se não for a graça e a misericórdia do Senhor, nós não conseguiríamos e não estaríamos andando. Amém, né, pastor? E só que a igreja hoje, quem olha, né, vê aquela igreja bonita, toda organizada.
até porque o Senhor ensina e cobra que seja feito um trabalho de excelência, que é para o nosso Deus, mas não foi sempre essa igreja bonita. Como foi o início da igreja? O início da igreja foi um início de batalhas, porque nós começamos a igreja com 13 pessoas. E quando nós começamos, nós fazíamos uma reunião familiar numa quarta-feira, e no domingo nós alugávamos uma sala num hotel. Então, nós tínhamos ali entre 7 até 9 horas da noite, 9:30 da noite, para ocuparmos aquela sala. Então, às vezes nós chegávamos naquele hotel, a sala estava suja, nós tínhamos que limpar, preparar todo o material, o equipamento de som, né, as cadeiras, e ali nós fazíamos a igreja era ali, e quando terminava nós tínhamos que desmontar tudo, organizar tudo para ir embora. E muitas vezes nós íamos na época do inverno, em tempestade de neve, e nós carregando o som, carregando as coisas para preparar para receber o povo. Então isso foram algum tempo dessa maneira. Então essa luta, né, ela também nos fortalece, ela nos deixa um pouco de história e nos dá uma alegria lembrar disso e lembrar o que o senhor está fazendo hoje. Amém. Pastor, o senhor falou de desafios. O senhor pode destacar um desafio, né, que de repente o senhor pode hoje olhar para trás e falar assim, não, isso foi superado? Qual que o senhor pode de repente elencar para nós hoje aqui? Um desafio da igreja? Da igreja. Mas eu acho que o desafio da igreja ele é praticamente diário, sabe? Diário, né? Então, quando nós, em cima da história dos 16 anos, quando nós alugamos um lugar, é interessante assim, é uma história até bonita, porque quando nós estávamos no hotel, nós começamos ali, então nós chegamos com 13 pessoas, de repente nós estávamos fazendo culto ali com 40, 50 pessoas. E nós procurávamos lugar para alugar. E não conseguimos achar lugares por causa de valor ou por causa de espaço. E um dia nós achamos um prédio. E nós fomos nesse prédio, fomos lá, oramos, tomamos posse daquele prédio. E o prédio estava para alugar. Quando nós chegamos, fomos conversar com o proprietário, a hora que ele ficou sabendo que era a igreja, ele falou, não, eu já aluguei o prédio. E aí passou um mês, nós chegamos lá e o prédio estava de novo lá. Ligamos para ele novamente. Aí chegamos lá, a hora que ele viu que era nós, falou, vocês de novo? Não dá para alugar esse prédio. E isso passou quase que 6 meses. E o interessante é que a pastora Azália, ela é muito determinada naquilo que Deus fala, e quando Deus fala as coisas com ela, é aquilo e pronto, e ela tem um mistério com Deus, né? E quando nós fomos a primeira vez lá, ela falou assim, olha, é aqui que vai ser a igreja. Eu falei, Azália, pastora, mas já o cara não quer alugar, não está alugando. Ela falou, não, liga lá, é lá que vai ser o lugar. E já tinha 6 meses que aquele lugar estava fechado. E aí nós ligamos para ele, né? Mandei outra pessoa ligar, tá para alugar? Tá, não falou o que era, chegamos lá. Que chegou lá, ele falou assim, mas vocês aqui para alugar esse prédio? Aí eu parei com ele e falei assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta para você, o que você tem contra a igreja? Ele falou, não tenho nada contra a igreja. Eu falei, pois é, nós vamos ter aqui famílias, nós vamos ter crianças, nós vamos estar orando por esse lugar. Mas o mais interessante de tudo é que há um mês antes, nós tínhamos comprado 100 cadeiras. E não tínhamos onde colocar as cadeiras. Nós tínhamos comprado no ato de fé. Quando ele falou, vamos conversar com ele, e nós falamos assim, olha, amanhã tá chegando nossas cadeiras, tem 100 cadeiras. Aí ele parou e falou assim, ok, pode colocar as cadeiras aí. Aí nós, em um final de semana, nós reformamos aquele lugar. Na outra semana, quando ele chegou, falou assim, vocês são doidos, porque já estava púlpito pronto, tudo arrumado, sabe? Então, são essas coisas que a gente vivencia. Desafios, né? Perfeito, Tati. Quando nós chegamos aqui, foi o primeiro ano da igreja. E se ouvia muito falar que foi um ano, né, de muita neve, muitas pessoas sem trabalhar, mas o senhor fazia questão em destacar a alegria das pessoas em trabalhar na construção da igreja. Fala um pouquinho desse momento, de como foi levantado esse novo templo, né, que hoje já está pequeno, né, pastor? Você fala do templo novo, não é isso? Isso. Nós esperamos um tempo com Deus ali para ver o que Deus tinha, porque no lugar que nós estávamos, nós não estávamos cabendo, né?
E nós começamos a entrar num propósito para comprar um prédio. E preparamos organizamos um grupo para estar cuidando disso. E ali foi feito carnê, na qual as pessoas pagavam mensalmente, vendiam, fazíamos jantares, lava-carro, né, o car wash, jantares, coxinha, quibe, e ali fomos fazendo isso e juntamos o dinheiro. Quando nós conseguimos comprar isso daqui, e foi algo muito interessante também, porque ninguém teve uma oferta grande, foi tudo poucas coisas, pequenas ofertas. Não teve uma oferta aqui que alguém chegasse e falasse: olha, eu dei tantos $1.000 para essa construção, para comprar esse prédio. E quando foi para comprar esse prédio, nós achamos ele e fizemos uma proposta, tal, o negócio estava meio que andando. O advogado nos chama, né? Ele nos chama e fala assim: olha, uma outra pessoa entrou no negócio e ela vai pagar cash para o proprietário, e o proprietário vai vender para ele, para essa outra pessoa. E estava eu ali na frente do advogado, e eu falei, aquilo entrou no meu coração, né? Triste, né? Porque eram vários anos, vários tempos de batalha para conseguir aquilo. E eu virei para aquele advogado, estava aí o pastor Marcelo Franco, eu peguei e falei assim: olha, eu vou estar aqui com o senhor assinando o contrato desse prédio. Esse prédio nós estamos orando, nós temos todo ano, né? Nós começamos 12 dias de oração, né? Os 12, consagrando os 12 meses, né? E nós estávamos nesse período de oração. E aí ele olhou para nós assim, meio que não acreditando, dando uma risadinha, né? Falou: ok. Eu falei: não, o senhor vai ver, nós vamos estar sentados nessa mesa aqui assinando esse contrato de compra e venda, de compra do prédio. Nós saímos, passou mais ou menos alguns minutos, ele liga, né, e fala assim: eu vou jogar na Mega Milha, né, na loteria aqui, eu queria que você viesse aqui orar por mim. Ele ficou assim sem entender, falou assim: ok. Ele falou: não, porque vocês saíram daqui, o dono do prédio ligou e falou assim: vende para a igreja. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Bom, você está acompanhando aqui o nosso programa Palavra de Vida, e hoje nós estamos batendo um papo com o nosso pastorzão, Marcelo Prete, Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Cape Cod, nos Estados Unidos. Então você que está chegando agora na TV, também aqui na Rádio Teresópolis AM em 1510, e acompanhando a gente no nosso canal no YouTube e na Rádio New Life Web, nosso muito obrigado pelo carinho e pela audiência, tá certo? Compartilhe, dê o share, dê o like, para que esse vídeo também possa alcançar aí outras pessoas, tá bom? Bom, pastor, Cape Cod, por que Cape Cod? O Cape Cod é algo que Deus tem algo que alguns brasileiros ainda não entenderam. Às vezes nós sabemos que muitos vêm aqui, né, para trabalhar, mas existe um mistério de Deus aqui no Cape Cod, né? Nós estamos aqui do lado de Plymouth, nós estamos aqui do lado de Pitao, que é onde o Mayflower, aquele navio, chegou há muitos anos atrás, trazendo os peregrinos, né? E aonde eles fizeram um acordo com Deus, e aqui surgiu o Dia de Ação de Graças, né? A história que acho que todo mundo sabe, o Thanksgiving. E esse lugar aqui foi um lugar onde o mover de Deus foi muito sobrenatural, onde um avivamento começou nesse lugar. E Deus tem trago esses brasileiros para cá, e eu creio que Deus tem um propósito nisso, porque imagina, um lugar que no inverno chega a bater quase menos 20 graus negativo, né? Passamos por isso. É igual a vocês do Rio de Janeiro, né? Carioca. Flamenguista, pastor. Nem todo mundo é perfeito, né? Então, então tem então é um propósito de Deus, entendeu? Mas assim, eu vim para o Cape Cod porque eu tinha um amigo no Brasil, ele estava aqui, morando aqui. A minha irmã queria vir para os Estados Unidos, ela entrou em contato com esse amigo, que deu um apoio para ela quando chegou, veio para cá, e ela estava morando aqui. E eu saí do Brasil, vim dar uma olhada, e quando eu cheguei aqui no Cape Cod, algo foi tremendo, assim, né, daquilo que Deus tinha, sabe? Então, por isso que nós estamos no Cape Cod. Perfeito. Pastor,
os pilares da igreja, né? Nós temos 3 pilares e com certeza esses pilares fazem a diferença na vida de muitas famílias que chegam, como o senhor falou, no Cape Cod. Fala um pouquinho desses pilares para a gente. Então, na realidade, assim, nós temos a missão da nossa igreja, nós temos um slogan na nossa igreja, né? Que é reconciliando vidas com Deus, como está lá em Coríntios. Mas a missão da nossa igreja é amar, reconciliar e servir. Amar a Deus e o próximo, reconciliar pessoas com Deus, né? E servir a Deus e servir o próximo. Então, em cima disso é que nossa igreja, nós trabalhamos e nós entendemos aquilo que Deus tem. Então, em cima disso, nós temos trabalhado com missões, né? Temos feito uma coisa bem forte em cima de missões, com missionários espalhados por vários lugares. Temos alimentado hoje em torno de 650 crianças diárias pela missão da igreja, no Haiti, África e Brasil. Temos praticamente quase todos os meses, né, de 2 em 2 meses ali, uma igreja, uma casinha é construída também na África. Temos aqui um ministério forte de ação social. Durante esse tempo de pandemia, mais de 400 cestas de alimentos foram doadas pela igreja. E quando começou a pandemia, a direção da igreja, né, a liderança da igreja tomou uma decisão que foi uma decisão muito bonita, na qual todos os dízimos e ofertas que entrassem nesse tempo de pandemia seria revertido para as famílias que estavam precisando, né? Então, assim, durante esse tempo também a igreja ajudou financeiramente com famílias. Então, esses são os pilares, porque nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos reconciliar pessoas com Deus, né? Que é muitos que estão fora do caminho do Senhor. E precisamos servir a Deus e servir o próximo. Aqui, inclusive, né, quem nos acompanha, o trabalho é completamente diferente, né? Não tem CLT, né, principalmente, e a questão do aluguel e as coisas que tem que ser pago realmente, e esse gesto da direção da igreja IPR Cape Cod, quando o senhor falou no púlpito, com certeza, né, deixou a gente assim, até como assim, maravilhado diante da ação, diante da atitude, em meio a tantas coisas que a gente observa, né, em relação a essa área, né? Então, de poder abrir mão para poder abençoar vidas, e com certeza muitas vidas foram abençoadas, né, pastor? Você sabe, Cláudio, é que quando as pessoas entendem que quando você, mais ou menos assim, aquilo que você planta, você colhe, quando você entende que o trabalho da igreja, né, é fazer isso, o que é a igreja, né? A igreja é uma comunidade, mas ela é uma família. Então, nós somos irmãos e nós temos que estar ajudando uns aos outros. E quando você entende que você fazendo isso para o próximo, nós colhemos muito mais. Entende? Então, se todos entendessem isso, se todo o cristão entendesse isso, de abençoar quando eu sou abençoado, eu acho que nós seríamos muito mais fortes e muito mais unidos. Amém, tá? Pastor, como é ser pastor nesses tempos, onde essa modernidade, onde os valores meio que estão se perdendo, tudo é normal? Queria que o senhor falasse para a gente, porque como o senhor falou, todos os dias o senhor enfrenta desafios, né, na igreja. Olha, Tati, um dos maiores desafios que nós enfrentamos é com os jovens, nem com os jovens, é mais com os adolescentes desse país. Porque hoje é tudo, igual você falou, tudo pode, tudo é liberado, entendeu? Então, os valores eles têm sido trocados. Valor de famílias, valores de um lar, valores de um relacionamento. Então, esse desafio de você mostrar a palavra porque, assim, às vezes as pessoas que elas chegam na nossa igreja, elas veem ali, né, às vezes uma luz, elas veem um louvor, algo, e acham que tá tudo bem, entendeu? Mas nós algumas coisas que nós não concordamos, e o que estiver fora da palavra de Deus, nós não concordamos. Existem estratégias que o Senhor nos dá, né? Hoje, nesse tempo de tecnologia, no tempo de internet, de tudo muito rápido, a igreja não pode ficar fora disso, a igreja tem que usar isso. E foi muito interessante porque
quando nós começamos a questão de investir em mídia, em transmissão, né? Ainda não existia a questão de transmissão pelas mídias sociais, era mais no YouTube. Uhum. Então, YouTube, ele tem ali, você precisa ter 1.000 seguidores, né, 1.000 inscritos para poder fazer um live, não é isso? Uhum, isso. Então, foi uma época na qual nós lutamos para isso e tal. Então, quando chegou essa pandemia, que nós continuamos a fazer os lives, eu vi uma dificuldade muito grande que os pastores enfrentaram porque eles não tinham investido nisso, entenderam? Eles não tinham investido nessa questão de comunicação. Então, às vezes nós temos que entender que nós temos que estar bem ligado naquilo que está acontecendo hoje, porque o evangelho hoje, os jovens hoje, eles são muito rápidos, eles pegam as coisas muito rápidas, está tudo muito rápido. Então, nós temos que estar usando as ferramentas deles para falar do amor de Cristo. E o evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos da terra, então virá o fim, né? E como o senhor orienta, pastor? A gente sempre fala aqui através do programa Palavra de Vida a respeito da mídia, que a gente tem que ter um bolso bom e um furado, né? Porque a gente vê muita coisa sendo falada no YouTube, e como é a orientação do senhor para as pessoas? Porque a internet, sabendo se usar, é bênção, né, pastor? Tudo que está fora, está em limite, que é exagerado, faz mal, né? Até a própria comida, se você come demais, faz mal, não é verdade? O computador é uma bênção, se você souber usar, né? Eu preparo minhas palavras no computador, nós estamos fazendo isso pelo computador, mas também se você quiser usá-lo para uma destruição, ele está aí também, né? Tem várias coisas. Eu acho que assim, tudo você tem que filtrar, né? E cuidar do teu coração, e cuidar dos teus olhos, que é a janela da alma, uma das janelas da alma. Quando você cuida, quando você tem momentos com Deus, e você separa o que é bom, é bom. Mas existe algo que tem me preocupado muito nesses dias, principalmente agora a questão de pandemia, que virou uma febre, principalmente no Brasil, essa questão de live, né? Uhum. Então tá todo mundo fazendo live, todo mundo entregando profecia, e a hora que chegar em 1.000 pessoas aqui vai descer um varão, entendeu? Então isso são tudo coisas fora da palavra de Deus. Isso não tem na palavra de Deus, não tem base bíblica para isso. Deus não funciona dessa maneira, entendeu? A palavra, o evangelho é simples, nós temos que pregar a palavra e ensinar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Quando nós começamos com e tem acontecido muitas coisas para que as pessoas possam ter seguidores, eles estão fazendo um monte de loucuras, um monte de meninice, infelizmente envergonhando o evangelho. Pastor, diante dessa situação, o senhor analisa que algumas pessoas estão sedentas, de repente, de aprender um pouco mais da palavra e, por isso, se deixam até se levar por qualquer palavra antes mesmo de analisar, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que analisar, a gente tem que ver o que é certo e o que é errado, né? Isso, às vezes a gente costuma brincar aqui de ter um saco bom e um saco furado, porque aquilo que for, né, não prestar, a gente bota no saco furado e retém aquilo que realmente é bom. As pessoas precisam aprender mais e estudar mais a palavra, pastor? Olha, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, quando nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra, isso nos fortalece e nós não somos dirigidos por ventos de falsas doutrinas. Esse é o grande problema. Então, é necessário que as pessoas entendam a palavra, estudem a palavra e compreendam a palavra. Aqui nós somos uma igreja presbiteriana, mas somos uma igreja renovada, nós somos pentecostais, nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, falamos em língua, corremos no meio da igreja, mas nós fazemos um balanço, nós temos que ter palavra e poder, porque se tiver só poder, complica, entendeu? Então você tem que fazer esse balanço. Então é necessário como que eu posso conhecer? Eu sempre, nos discipulados, eu digo, olha, nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. É um testamento deixado para você. Como que você pode usufruir de um testamento se você não conhece o que está ali dentro? Então, é necessário você conhecer aquilo que foi deixado para você. Tem coisas maravilhosas ali, entendeu? Então, infelizmente, muitas seitas, muitos ensinamentos errados vêm de pessoas com ensinamentos errados e pessoas que escutam,
mas não vão pesquisar sabendo se aquilo que ele ouviu é verdade. É interessante também, pastor, eu estou falando sobre isso, sobre conhecer, né, o Velho e o Novo Testamento, conhecer a Bíblia em si. Quando a gente compra equipamento que a gente não sabe utilizar, a gente pega o manual, né? Então a gente pode falar, né, que a Bíblia é um grande manual que a gente tem que olhar, né? Mas só que você falou uma coisa interessante, porque infelizmente 90% pega o manual e não olha o manual, vai mexer, querer montar sozinho, entendeu? Aí quando vê, sobrou parafuso, sobrou peça. Você já comprou móvel da IKEA? É mais ou menos assim, entendeu? Sempre sobra um parafuso. É verdade, com certeza. Pastor, vamos voltar aqui e falar mais um pouquinho da Igreja Presbiteriana Renovada em Cape Cod, esse lugar de treinamento para a nova geração, né? Também é um dos pilares. Mas fala um pouquinho, quantos ministérios hoje tem a IPR Cape Cod, se o senhor lembrar de cabeça? Assim, de todos os ministérios, eu acho que é meio... Eu posso até esquecer alguns, né? Mas nós temos... Nos perdoe se o pastor esquecer, por favor, porque essa pergunta foi de surpresa, hein? Por favor, paciência. Porque assim, nós temos louvor, dança, intercessão, ministério infantil, ministério de jovens, ministério de intercessão, ministério de adolescentes, obreiros, missão, serviço social, né? Na portaria, nós temos ministério de conexão. Eu acho que tem mais aí que eu tô... Do pessoal da cozinha, né? Da cozinha. A cozinha, são vários, entendeu? São vários que trabalham. Temos a RISE também, né? Que é a escola de treinamento, né? Que é na igreja também. Eu acho que são por aí. Porque em muitos cultos antes da pandemia, né, o senhor sempre falou, né, o número de pessoas, né, que estavam sendo trabalhando para que o culto acontecesse, né, e principalmente porque acontece o culto do adulto, o culto do jovem e o culto das crianças, são 3 cultos simultâneos, né, pastor? Isso, num domingo nós temos, antes da pandemia, quando as coisas estão normais, são 3 cultos acontecendo, o culto dos adolescentes, o culto das crianças e o culto no templo principal. Então, o Ministério de Crianças ali, infantil, no domingo eles têm ali em torno de 150 crianças reunidas, né? Eu sei que, assim, quando tudo está normal, para que um culto nosso possa acontecer no domingo, nós temos que ter aproximadamente, trabalhando umas 70 pessoas, mais ou menos. Perfeito. Para que possa acontecer. Falando em ministério, eu não posso deixar de falar, eu fiquei muito emocionada no último domingo, pastor, quando Jeremias foi lá no altar. Jeremias, um pequeno, né, do Senhor, uma criança, ir lá, levou uma palavra rápida, mas a gente que trabalha no Ministério Infantil, com certeza fica o coração transbordando de alegria. E o Senhor sempre passou para a gente a importância de fazer de um serviço de excelência, porque é um dos ministérios de grande importância na igreja, que é o trabalho com as crianças. E nesse tempo de pandemia, o senhor tem orientado muito a questão dos pais. Fala um pouquinho essa atenção dos pais, voltar às crianças. A gente, né, igual eu falei do Jeremias, a gente vê o Tiago tocando, né, e cantando com os filhos, orientando ele e a Vanessa. Então, que o senhor falasse um pouquinho, uma orientação para os pais em questão das crianças. Tá. Antes de eu continuar a falar sobre isso, tem que lembrar que eu tenho ministério também, tem transmissão, né, as câmeras, tradução. Não esquece da gente não, pastor. Som, imagem, né? Tem o Ministério de Teatro, que todos os anos nós fazemos aqui um evento maravilhoso, que é o Musical de Páscoa, que envolve mais de 230 pessoas envolvidas nesse musical, que é maravilhoso, né? Que todos os anos tem. Nós temos o final de ano do Natal também. Então eu não posso esquecer, porque se eu for lembrando, depois eu levo um puxão de orelha. Com certeza. De louvor, né? O Ministério de Louvor, são vários ministérios também, né? Adolescentes, a BTF, jovens, Ministério de Jovens, não posso esquecer. lembrando que no domingo, né, uns 2 domingos atrás, eu não lembro, terminei a palavra, ele chegou até a mim, o Jeremiah, né, que para quem não sabe é um menininho aqui da igreja, eu não sei se ele tem 7 anos, eu acho. Ele deve ter entre 4 e 5, porque ele ficava na classinha de 4, 5 anos. Ele é novinho, né? Ele chegou ali com a Bíblia embaixo do braço assim, ele pegou e falou assim, pastor, você vai deixar eu pregar? Eu falei, vou, né?
então, você vai me deixar pregar? Eu falei, vou. Eu falei, então prepara a tua palavra, fala para mim que eu vou deixar você pregar. E passou uns 2, 3 domingos, né? E aí no domingo eu chamei, depois eu conversando com o pai dele, com o Tiago, o pai dele disse que ele estava sentado lá atrás, que estava tendo louvor, aí disse que ele pegou e falou pro pai assim, estava terminando o louvor, falou, pai, eu vou pregar agora? Ele falou, não, filho, agora vai tirar a oferta, né? Aí tirou a oferta, pai, eu vou pregar agora? Ele falou, não, filho, quem vai pregar não, eu vou pregar, não, vai pregar o pastor. E aí disse que eu chamei ele, né? Naquele momento eu chamei ele, então ele falando que ia pregar, então foi tipo assim, uma surpresa e foi bonitinho. O Espírito Santo testificando no coração dele, né, pastor? Isso, certo aquilo, né? E ele disse, na minha Bíblia diz, né? Tremendo. Inclusive, em um dos nossos programas aqui na TV, a gente colocou esse trecho, né, com o Jeremias pregando, né, para que as crianças já estão familiarizadas, né, pelo menos em Teresópolis, com essa cena, pastor. Pode ter certeza que a gente pegou esse trecho e colocou em nosso programa. Falando ainda de criança, pastor, a nossa vida aqui é muito corrida. A gente trabalha bastante, né? E muitas vezes a gente acaba não dando uma atenção aos nossos filhos como deveria. E a gente vê que aqui é muito comum os pais, por não darem atenção aos seus filhos, quererem sempre dar de um tudo para os seus filhos. E acabam não dando aquela atenção que se precisa. Como o senhor avalia isso? Então, na realidade, principalmente nesse lugar que, como você falou, trabalham muito, né? E as crianças, às vezes, elas vão para a escola ou estão num daycare, e quando os pais chegam já estão cansados, então é muito mais fácil você presentear, dar um celular, um iPad, alguma coisa assim, para que possa mover a atenção deles. É interessante que quando eles chegam na igreja, parece que eles abriram um lugar e eles podem correr, eles estão livres, né? Mas essa pandemia, ela tem mostrado muitas coisas, tanto para o bom, o bem, quanto para o mal. A pandemia foi uma permissão de Deus. Os pais que souberam aproveitar isso, restauraram o seu lar, né? Um pequeno testemunho. Quando nós começamos o nosso ministério no Brasil, nós ministrávamos curso de casais, estávamos na igreja, então nossa vida era igreja, e sempre igreja. Nossa vida sempre foi assim. Mas chegou um dia que eu tive que tomar um posicionamento de tirar um dia na semana para minha família. Então, o que nós fizemos? O sábado era um dia mais tranquilo, eu trabalhava até meio-dia, eu chegava em casa, e depois da tarde era o dia delas, era o dia da família. Então eu saía com as minhas filhas. E ali não tinha celular, não tinha telefone, e eu falava, onde vocês querem ir, nós vamos, tal. E quando eu comecei a escutar as minhas filhas, me assustou em ver o que elas conheciam, o que elas sabiam e a informação que elas tinham. E aquilo me assustou, falei assim, eu não conheço as minhas filhas, então eu precisei ter mais tempo com elas, para me conhecê-las e elas me conhecerem. Então hoje, nesse momento, é um momento que a palavra de Deus diz que os filhos são a herança que Deus nos dá. Então cabe a nós ensinarmos isso. Ensina teu filho o caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Então eu acho que não é gastar tempo, é investir tempo com o seu filho, entendeu? Tempo de qualidade, tempo de brincar, tempo de ensino, tempo de ler um livro, tempo de ler a Bíblia, é ensinar o seu filho. Amém. Bom, agradecendo sempre aqui a presença do pastor Marcelo Prete. Estamos conversando com o nosso pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Cape Cod. Você que nos acompanha aqui pela Terê TV, canal 11, nosso muito obrigado. Você que está com a gente também na New Life Web, no nosso canal no YouTube e aqui pela Rádio Teresópolis, nosso muito obrigado, ok? Bom, semana que vem, nesta semana, né, semana de aniversário. Fala um pouquinho dessa programação, meu pastor. Então, nós estamos completando 16 anos, né? E como eu disse no comecinho, todos os anos nós trazemos alguém para fazer uma comemoração, nós temos atividades. Com a questão da pandemia, nós não estamos podendo ter o limite máximo que nós podemos. Nós temos que ficar com 40% da nossa capacidade. Ainda não temos o nosso culto para as crianças, então tem limitado um pouco.
E o que nós decidimos fazer? Nós queremos de próxima segunda-feira, de segunda até sábado, ter sempre uma programação, uma live, né? Na segunda-feira nós temos 6 horas da tarde a live das crianças, né? Que das crianças, 8 horas da noite, na segunda, terça e quarta e sábado, eu quero fazer uma live com alguns líderes de ministério da igreja que nós temos, né? São muitos, não sei se vai dar para ir todos, mas eu vou contando como funciona a igreja, como que a igreja como que nós estamos, quais são os desafios, quais são os projetos e os planos. Na quinta-feira nós temos um culto, sexta-feira tem um culto do BTF, né? E sábado tem uma live. No domingo nós vamos ter nossos 2 cultos, né? Também um pouco reduzido. E nós queremos, se der tudo certo, nós queremos fazer um batismo no domingo à noite, 6h30 da tarde. Então, como nós não podemos ter as pessoas, né, o total, nós vamos fazer o quê? Cada batizado, ele vai trazer 5 convidados, entendeu? Então, as pessoas que forem batizar, eles que vão trazer os convidados deles. Infelizmente, algumas pessoas não vão poder estar conosco, mas essa é a nossa programação. Perfeito. Bom, e quem quiser acompanhar, qual o canal que eles podem acessar, meu pastor? É no YouTube, IPR Cape Cod, né? IPR Cape Cod no YouTube, ou no Facebook também, Facebook IPR Cape Cod. Ali está no YouTube, no Facebook, nós transmitimos tudo por ali, no Facebook e no YouTube. Perfeito, pastor. Bom, eu quero aqui, então, só rapidamente, né, puxar um outro assunto com o senhor, né? O senhor falou já um pouquinho, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, né, sobre a pandemia, né, e essa questão que nós estamos vivendo, né? O senhor chegou a falar no início, né, que foi um ato permitido por Deus, toda essa situação que nós estamos vivendo, mas também se tem uma expectativa de um grande avivamento mediante a isso. Como o senhor analisa todo esse momento que nós estamos vivendo de 2020, pastor? No começo, quando tudo isso aconteceu, trouxe assustou a muitos, e nas conversas que eu sempre tive com os pastores, tanto aqui dos Estados Unidos como do Brasil, e até da Inglaterra também, nós sempre conversávamos e todos nós sentimos no nosso coração que haveria um grande avivamento que estava para acontecer e tal. E sempre nós achávamos assim que quando as portas da igreja abrissem, seria pessoal, todo mundo desesperado vindo para a igreja. E conforme isso foi acontecendo em alguns países, alguns estados no Brasil, foi percebendo que as pessoas estavam todas receosas, né? E depois, com tudo isso, nas buscas que nós estamos tendo com Deus, e conversa com um, conversa com outro e tal, o que nós temos percebido é o seguinte: Deus ele me deu até uma visão, eu preguei sobre isso aqui, da visão do mar, né? E muitas pessoas estavam desapercebidas, e nesse momento de pandemia, essa pandemia tem sido uma permissão de Deus, para que as pessoas vejam realmente quem está e quem não está, porque muitos não estão, entendeu? A pandemia fez o que com eles? É melhor eu ficar em casa, melhor eu não vir. E é interessante porque se torna algo assim que eu não sei se essa palavra seria uma palavra, mas também para ver quem está, né? Porque as pessoas têm se tornado acomodadas. Infelizmente as igrejas estavam cheias, justamente isso, cheias de pessoas, entendeu? Mas faltando pessoas entregar o seu coração por completo e entender. E aquilo que você falou no comecinho, né, que nós falamos sobre conhecer a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus, você entende as coisas e você sabe, então você está firme, né? Você está firme nas coisas e você não sai disso. Então esses dias têm sido dias assim tristes, porque você vê isso acontecendo no mundo, não é só no local. Você vê assim, todos achavam que quando voltassem as igrejas estariam cheias, e hoje as pessoas usam uma desculpa muito forte da pandemia, né? Porque eles podem trabalhar, eles podem ir para as compras, eles podem ir para as praias, eles podem ir para os lagos, eles podem ir para os restaurantes, e parece que o único lugar que dá o Covid é na igreja. E por exemplo, aqui na igreja, eu louvo a Deus pela vida desses obreiros que nós temos, né? Então,
nós temos investido um dinheiro em questão de higienização da igreja. Um material, um produto que é passado entre os cultos, né? Que é espraiado em toda a igreja, em todas as cadeiras, entre um culto e outro, isso é espraiado. É passado em todas as portas da igreja, em todas onde alguma pessoa pega, isso está acontecendo. Então, nós não temos um bebedouro, nós não temos um refeitório, tudo fechado. Então, isso torna-se assim, as pessoas elas usam uma desculpa. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração nova, uma geração de pessoas que estão sedentas, e isso vai acontecer no mundo, entende? Dessas pessoas que estarão firmes, garradas, adoradoras, sedentas pela presença de Deus. E muitos, infelizmente, vão ficar. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, né? Eram 40 dias ali para eles entrarem, e quem entrou foi uma geração nova. E isso é triste, isso é muito triste. Pastor, o senhor falou da visão que o senhor teve a respeito das pessoas dispersas, e desde que eu tive a oportunidade de estar no culto e vi o senhor falando a respeito, eu aqui em casa eu sempre falei, nós estamos nesse tsunami, porque surpreendeu a forma que as pessoas reagiram em dias como esses de pandemia. Todos estão na rua, parece que nada aconteceu. Qual é a avaliação do senhor dessa forma das pessoas agirem diante de uma situação que a gente vê em filme? Então, é isso que eu falo. Você sabe o que é o mais interessante? Esse dia atrás nós estávamos conversando, eu e a pastora, né, a minha esposa, que quando a igreja for arrebatada, os primeiros dias serão dias assustadores, sabe? Só que depois de algum tempo, o povo esqueceu. O povo vai esquecer e aí o anticristo vai poder fazer o que quiser. Tá entendendo? Porque, infelizmente, o ser humano é dessa maneira. É um aviso de Deus, um sinal de Deus, e as pessoas, elas não estão, entendeu? Elas estão pensando em trabalhar, elas estão pensando em diversão, elas estão pensando nelas mesmas, e esquecendo que o principal hoje chama-se vida eterna, salvação. Então, pastor, quer dizer que a minha salvação está na igreja? Não, sua salvação não está na igreja, mas ela faz parte. Hebreus diz assim, não façamos como os demais que deixam de congregar, muito mais agora que nós vemos que os tempos se aproximam. Olha só o que o autor aos Hebreus escreve. Então, esse é um sinal, queridos, entende? Então, quando nós vemos sinais, o próprio Jesus Cristo falou assim, olha, vedes os sinais. Quando vocês verem os sinais, é o princípio, né? Mas o final de tudo, quando ele está dizendo isso nesse texto, ele diz assim, e esse evangelho do reino será pregado em toda a terra, né? Em todo o mundo. Então virá o fim. Então observa que hoje nunca se falou tanto do evangelho, tantas lives, internet e tantos lugares, e a palavra ainda. Então o fim ele está próximo, entende? Está muito próximo. Hoje o que nós estamos vivendo são os sinais dos tempos, ou seja, é o momento em que a mulher grávida está sentindo fortes dores de parto, ou o senhor ainda acha, né, que vai vir coisas piores? Eu acredito que sim, virão coisas piores. Mas eu não creio que é tempo de se assustar. Eu creio que é tempo de se firmar, entende? É tempo de nós voltarmos para o Senhor, estarmos ligados no Senhor, sabendo quem é o Senhor, falando do amor de Cristo, pregando o amor de Cristo. As pessoas, às vezes, é aquilo que eu falei, elas vão se acostumando, né? Hoje você vê uma tragédia, às vezes não ligam mais à tragédia, me entende? Não ligam mais para a tragédia. Então, o fato era, isso tudo que aconteceu, o que está acontecendo é um alerta. E nós temos que o quê? Olha, abrir os nossos olhos e estar vigilante, porque algo está para acontecer maior ainda. O senhor falou que realmente não é tempo de assustar, mas principalmente a gente
antes de cairmos aqui, né, a gente falava sobre essa questão de muitas lives, de muitas coisas que estão sendo feitas, tem muitas vozes hoje na internet principalmente, né? Mas tem que ter voz consolidada, voz realmente que vai orientar, voz realmente que vai trazer o estudo da palavra, né? Levar a pessoa a estudar mais a palavra. O senhor acha que isso aí é o mais importante? Com certeza, e eu sempre falo assim, sempre quando eu estava fazendo meus devocionais, ou o estudo que nós tivemos no discipulado, né, sobre Apocalipse, as cartas à igreja de Apocalipse, eu sempre dizia e sempre falo assim, olha, você escutou aqui, você viu aqui, só que se você tem uma igreja, se você tem um pastor, vai conversar com o teu pastor, vai perguntar, vai ver o que teu pastor acha, o que teu pastor pensa, o que teu pastor pensa sobre tudo isso que está acontecendo, porque quando nós comemos em duas mesas, isso nos dá congestão, entendeu? Então, assim, você me vê na internet ali, você pode achar, o pastor é um cara legal, o pastor é assim e tal, mas só que você não anda comigo, entendeu? Você não sabe, também não te conheço, eu não sei os seus defeitos, você não conhece os meus defeitos. O teu pastor te conhece, teu pastor sabe os seus defeitos, teu pastor sabe que você precisa de uma cajadada, teu pastor sabe quando você precisa de um apoio, teu pastor sabe quando você precisa de um carinho. Então é muito gostoso você entrar numa internet, numa live, e escutar ali que você é eu e o boi no lambe, entendeu? Escutar ali um coach falando palavras de autoafirmação para você, que na hora que você cair e machucar, quem vai estar com você é o seu pastor, não é o coach que está ali ganhando dinheiro na YouTube com a visualização dos vídeos dele. Então, você precisa ter um pastor que puxa a orelha, um pastor que dê uma cajadada, um pastor que te abrace, um pastor que te apoie, entendeu? Então, é com ele, não é na internet. Tem coisas boas na internet? Tem, entendeu? Mas tem muita coisa ali que não é bom. Então, você só conhece a pessoa andando com ela. Então, estou escutando um coach, ok, mas e aí? Como é que faz, entendeu? Na hora do vamos ver, entendeu? Não é ele que vai estar com você, não é ele que vai estar no hospital, não é ele que vai estar no problema da sua casa, quem vai estar é o teu pastor. Então, valorize o teu pastor. Com certeza. Pastor, como o senhor vê o avivamento, né? O senhor tem pregado bastante sobre essa questão do avivamento. E como o senhor vê isso nos próximos dias? Eu creio que o avivamento vai ser uma sede muito grande da presença de Deus. Avivamento é quando as pessoas elas se arrependem do seu pecado e querem a presença de Deus. Então, infelizmente, essa geração antiga é uma geração que ela tem acostumado com o pecado e o pecado não tem feito mais constrangendo elas, entendeu? Então, isso impediu o povo de entrar na Terra Prometida justamente por isso. Eles comiam do melhor, eles eram alimentados por Deus, Deus dava comida, dava água, dava sombra, dava fogo, a roupa não desgastava, a roupa crescia junto, a sandália não desgastava. Então as pessoas elas foram acostumando com tudo isso. E infelizmente essa geração que tem vivido agora é uma geração que tem acostumado com o pecado e não tem feito problema o pecado, entendeu? Essa nova geração, o avivamento, ele vai ser um avivamento de que maneira? Que é um avivamento, é quando as pessoas começam a se arrepender dos seus pecados e querem Jesus de qualquer preço, entendeu? Então eu creio que é isso, essa nova geração que vai vir será uma geração que quer a presença de Deus, que deseja a presença de Deus e que vai rejeitar o pecado. Nós temos vivido isso aqui na igreja com algumas pessoas, você vê uns jovens que eles estão se guardando há alguns anos, entende? Para o seu esposo, para a sua esposa, que não querem, que tem... querendo orar, eles querem a presença de Deus, eles querem, você fala assim, era um pouco um jovem desse que poderia estar na maconha, nas bebidas, eles querem a presença de Deus, então isso é o avivamento. Perfeito, Tati. Pastor, eu vou pedir o Cláudio aqui para ler esse versículo, né, de Crônicas, que foi muito falado, né, nesse tempo de pandemia, e quando eu compartilhei, as pessoas ficaram um pouco assustadas. Nossa, mas na Bíblia está escrito... Então eu vou ler aqui rapidinho. Se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos
enxames de gafanhotos para que acabe com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste. Então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Nós muitos se deteram na questão das pragas, né? E a questão de a questão das pragas serem enviadas, as doenças, né? E também os gafanhotos, porque em alguns lugares nós ouvimos falar sobre a invasão dos gafanhotos. Mas a gente, né, que crê no Senhor, a gente se detém na palavra que se a gente orar, clamar ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Dá uma palavra para essa pessoa, pastor, que muitas vezes se detém naquele lado, né, ruim e não crê no que Deus pode fazer na vida delas. Esse texto ali, nós sabemos que é quando Salomão acabou de consagrar o templo, né? Ele diz assim, olha, se nós estivermos sobre pestes, se vier peste, se vier batalha, se vier guerra, se faltar chuva, o que vier, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir para a casa do Senhor, do templo do Senhor, e aqui, né, nessa aliança que nós fazemos, nós vamos clamar e o Senhor vai nos ouvir. Então nós sabemos assim, que ali era a presença de Deus, onde foi consagrada a Deus. Nós sabemos também que onde há a arca de Deus há uma prosperidade, onde a presença de Deus está. O povo de Deus, quando ia para a batalha, a presença de Deus ia na frente. Hoje nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós não temos que estar preocupado, entende? Às vezes as pessoas entram numa discussão teológica sobre milênio, pós-milênio, se a igreja vai ser arrebatada antes, se a igreja vai ser arrebatada depois. Hoje, para nós não interessa se a igreja vai ser hoje ou depois, não importa. O que importa é, se for hoje, eu estou preparado. Amém. Eu estou preparado. Amém. Então, o que nós precisamos hoje é buscar a presença de Deus, é querer a presença de Deus e não se preocupar, entende? Nós temos que preocupar com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas, ter uma vida reta diante do Senhor. Porque em Cristo, queridos, nós somos mais que vencedores. Jesus, um dia, ele morreu, ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, e vida eterna. A nossa vida aqui ela é passageira. Se correr tudo bem, nós podemos chegar a 80, 90 anos. Mas a própria palavra diz que depois dos 70 é enfado e cansaço, né? E canseira. Então é muito rápida. E para onde nós iremos? Para o céu ou para o inferno? 2 caminhos. Então escolha o céu, escolha ter sua vida diante de Deus, sabe? É tempo de pandemia, é tempo de nós estarmos buscando muito mais a Deus nesse momento. Amém. Bom, eu teria aqui uma série de perguntas ainda, pastor. Estou aqui com o meu note aqui lotado, mas vai ficar para uma próxima e eu quero já deixar o convite para o senhor participar. Mas eu quero aqui, né, descontrair esse momento, porque o objetivo é trazer uma palavra de vida. Falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que essa é a palavra mais importante, a gente reter em nossos corações, trazer esperança, fé nesses dias tão conturbados ao qual nós estamos vivendo. Então eu quero fazer uma brincadeira com o senhor, pastor. Ai. Mas antes da brincadeira, eu posso te cortar? Pode, Tati. Que o pastor faça um convite, porque vai acontecer no próximo domingo um momento muito especial na igreja, que é os adolescentes que vão estar, né, dirigindo o culto, pregando no culto, e vai ser um momento muito especial, né, pastor? Isso, os adolescentes, assim, eles vão estar, nós temos 2 cultos, né, do domingo, né, 8h30 da manhã e 10h30 da manhã, então o culto é deles, então o culto que eles fazem entre eles ali, vai ser feito no templo principal, então a palavra é com eles, o louvor é com eles, tudo dirigido por eles. Se você que não pode estar aqui no culto, você pode acompanhar às 10h30 da manhã pelo IPR Cape Cod, né, no YouTube, ou pelo Facebook também, você pode assistir o culto com eles. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Um beijo para o Robson, um beijo para a Dayana, que sempre foram bênção nas nossas vidas. Nós chegamos já com nossos filhos bem encaminhados para a adolescência, e eles sempre nos abraçaram com muito carinho. Nosso muito obrigado. Sempre estamos na plateia da vida aplaudindo, porque eles são dedicados a essa obra. Amém.
Então vamos lá, pastor, um ping-pong, pastor. Porque Meu o Deus. pastor, né, ele é ser humano, né? Isso. Eu não sou bom nisso não, viu? O senhor nunca jogou ping-pong, pastor? É, jogava. Pastor, um hobby. Um hobby. Eu gosto muito de pescar. Ó, legal. Muitos peixe grande, pequeno. Qualquer um. Desde que venha, né, pastor? Uma comida, pastor. Uma comida? Uhum. Eu gosto muito de arroz, feijão, bife e batata frita. Ah, Nossa, Israel. então fechou, pastor. Um esporte, pastor. Vai falar de São Paulo. Eu joguei muito tempo basquete, gosto muito de basquete. Basquete, pastor, legal. Eu achei que ele gostava de ir lá no gelo. Esquiar, né? Aquelas fotos, sabe? Só pra foto, só pra foto. TV, pastor. TV? O que o senhor gosta na TV? Eu gosto muito de jornalismo e esporte. Esporte, né? Isso, jornalismo e esporte. Música, pastor. Música gospel. Adoração. Adoração. Mas né? tem alguma que marcou a vida do senhor? Eu sou mais da época daqueles hinos antigos, né? Mas eu não vou lembrar, mas é mais louvor. Uma inspiração. Uma inspiração? Uhum. Eu acho que inspiração para mim, eu creio que tem a minha mãe como uma inspiração, eu tenho minha esposa como minha inspiração, porque são mulheres guerreiras, sabe? São mulheres que me apoiam, são mulheres que me fortalecem, são mulheres que quando eu estou bem para baixo, elas que me levantam. Então, assim, a minha esposa é uma mulher de Deus tremenda. Nesses 16 anos, pastor Azali Prete, lado a lado com o senhor, né, pastor? Lado a lado, mulher de Deus, e o que ela fala eu obedeço. Estou bobo, né? Não obedeceu no dia da panela de pressão, né? Porque ela falava, vem, ele corria, né? Vamos pular essa parte. Pula isso. Um versículo, pastor. Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, 6. Tem fé impossível agradar a Deus. Amém. Pastor, política. Tô fora. O que o senhor não gosta? Que eu não gosto? Fazer a obra de Deus relaxadamente. Falta de responsabilidade, falta de compromisso, falar e não cumprir, essas coisas eu não gosto. Então vou deixar com o nosso pastor, né, em poucas palavras, uma mensagem que ele vai deixar baseado em Jesus em poucas palavras, pastor. Jesus para mim é um pudim de padaria. Tinha na minha cidade, quando eu era criança. Era o melhor doce da minha vida. Eu lembro que meu pai me dava um dinheiro, eu ia para aquela padaria, eu comprava aquele pudim, eu vinha ali saboreando aquele pudim, e cada pedacinho, cada mordida, sabe? Então, Jesus para mim, ele é a coisa mais preciosa, mais saborosa, é a razão da minha vida, é meu amigo, é o meu companheiro, aquele que morreu por mim, pela minha família, é o que me dá alegria, é o que me dá um ar, é o que vivo por ele. Tatiana, suas considerações finais? Só temos a agradecer ao Senhor pela sua oportunidade de estar junto com o nosso pastor, aquele que tem nos orientado, como ele mesmo diz, quando é necessário, puxa a orelha, mas tem caminhado junto com a gente durante todo esse tempo que a gente está aqui, nesse desafio, né? Amém. De vir para essa terra. E eu tenho a alegria de dizer que o que o pastor nos orienta, ele cumpre. Porque reconciliar, amar e servir foi tudo que nós vivemos desde que nós botamos os pés aqui. Verdade. Uma coisa que assim me marcou demais, e eu não estou falando, pastor, para jogar confete no senhor, porque o senhor não precisa disso, graças a Deus, é quando ele teve uma perca muito grande na família dele, que foi o netinho, mas nunca ele deixou de perguntar, vocês estão precisando de alguma coisa? Porque embora o coração dele estava em luto, estava triste, ele nunca deixou de cumprir o compromisso dele,
de amar e servir. Então, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por poder estar caminhando e servindo a Jesus com o senhor. E muito obrigado por cada ensinamento. É uma honra estar junto com o senhor nessa live e tenho certeza que muitas vidas serão edificadas. Amém. Volte mais vezes, meu pastor. Muito obrigado. Deus abençoe rico e poderosamente. E tamo junto. Obrigado, pastor, por acreditar. Eu é que agradeço a vocês dois pela dedicação, pelo apoio, por confiar em nós e por estar junto conosco. Vocês são bênção na nossa vida e bênção na igreja. Que Deus abençoe vocês ricamente e que o ministério de vocês venha se expandir, não só, mas em todo o mundo, em todo lugar. Amém. Amém. Agora, pastor, tem um lugarzinho lá no Flamengo pro senhor. Um abraço, meu pastor. Deus, paz. Paz, Deus abençoe. Amém. Ok, tá. Então, conversamos com o nosso pastor, né? Pastor Marcelo Prete, da igreja IPR Cape Cod, que tenha sido um programa abençoador na sua vida, né? Isso, Tati? Porque na nossa vida sempre tem sido abençoador ouvir o nosso pastor, né? Isso. E agora poder compartilhar, porque muitas vezes a gente fala aqui do pastor Marcelo Prete, mas as pessoas não conhecem. É verdade. A não ser as pessoas que já seguem a igreja, né? Na internet ou que são aqui do Cape Cod. Mas hoje você teve o privilégio de estar conhecendo o nosso pastorzão, né? Porque nós falamos carinhosamente, porque é o nosso pai, né? Amém. É aquele que cuida da gente. Então, realmente foi um momento muito especial. Espero que você que está aí do outro lado tenha gostado. E esse é o primeiro de muitos que vão estar vindo, né, Cláudio? É verdade, com certeza. Ó, um beijo para você, fiquem com Deus e lembre-se sempre, a família é tudo. Bye! Bye, bye.